Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre os ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Hoje nós vamos ver a parte 2 da aula sobre dízimos e ofertas. E antes da gente começar o vídeo, eu já queria te convidar para curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas e também se inscrever no canal, porque dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer e assim o próprio YouTube começa a recomendar o vídeo para outras pessoas e mais pessoas têm acesso a mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula, como eu já disse, vai ser a segunda parte da aula sobre dízimos e ofertas, que foi uma aula que ficou um pouco extensa, então não deu para mim colocar num vídeo só. Sendo assim, a gente vai ver o mesmo versículo-chave e os mesmos versículos complementares da aula anterior. O versículo-chave da aula de hoje se encontra na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E os versos complementares dessa aula se encontram lá na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Antes da gente começar essa aula, eu quero te pedir que assista essa aula completa até o final e também a aula anterior. É muito importante que para você entender o que vai ser dito hoje nessa aula, é muito importante você ver a aula anterior, que é o vídeo anterior a esse. É a aula 30, parte 1, sobre dízimos e ofertas. É muito importante que você veja, para que você possa entender todo o conteúdo e aí sim você possa formar uma opinião sobre o que eu estou trazendo aqui para você. Porque tudo que eu estou trazendo aqui para você não são coisas da minha cabeça, coisas que eu inventei, mas é somente o que diz na palavra de Deus. É por isso que esse vídeo, essa aula foi tão extensa, né? O vídeo passado, se eu não estiver enganada, ele tem mais de 1 hora de aula. É uma aula grande, mas você pode até colocar na velocidade mais rápida, se você quiser, para você poder assistir a aula. É uma aula grande, mas é importante que você veja. Esse vídeo aqui, até o momento, eu estou começando a gravar agora, então eu não sei mais ou menos que tamanho ele vai ter. Mas eu creio que ele também não vai ser um vídeo muito curto, porque diferente das outras aulas, que eu vou dizendo os capítulos, vou dizendo os versículos, onde é que tá. E eu digo que você anote aí na sua casa, onde você estiver, e vá dando uma olhada na sua Bíblia, ou dê uma olhada depois na sua Bíblia bem direitinho para você conferir os textos. Diferente desses, eu estou procurando o máximo possível trazer os textos aqui, a gente lê junto para me explicar para você na sua frente, né? A gente aqui, nós dois, para poder você entender o que diz nesses textos, porque existe uma, não digo má interpretação, sim, de alguns, né, da parte de alguns, é uma má interpretação, às vezes por má fé, né, as pessoas fazem de má fé, mas para alguns eu acredito que seja apenas um equívoco. Gente sincera, gente honesta, verdadeiros servos de Deus, mas que estão equivocados quanto a esse assunto. Aprenderam errado e às vezes não procuraram aprender do jeito certo, não procuraram investigar por si próprios, né, serem sensatos, como diz Paulo aos bereanos lá em Atos 17. Os bereanos foram mais sensatos do que os tessalonicenses, porque diferente dos tessalonicenses que ouviram o que Paulo falou e logo se zangaram com Paulo e expulsaram Paulo das sinagogas, não queriam ouvir Paulo falando, né? Os judeus expulsaram Paulo de suas sinagogas, não queriam ouvir o que Paulo falava, dizia que Paulo era contra a lei dos judeus. Já os gentios, como por exemplo, os gregos, os romanos, muitos deles também não queriam ouvir Paulo nas suas assembleias, nas suas reuniões que eles tinham
Os gentios, eles gostavam muito da filosofia, de sabedoria e tal. E aí eles tinham sim as suas reuniões de assembleia para poder debater sobre as suas teorias filosóficas. E muitos também não queriam escutar Paulo e expulsavam Paulo. Os tessalonicenses foram desses, expulsaram Paulo. Assim que ouviram o que Paulo falou, nem procuraram investigar se aquilo que Paulo falava tinha base bíblica, mas já expulsaram Paulo. Já os bereanos não, ouviram o que Paulo falou com alegria e quando chegaram em casa, foram investigar nas escrituras por si próprios se aquilo que Paulo dizia estava de acordo com o que Deus dizia em sua palavra. Então eu peço para você que assista a aula passada, assista também essa aula, assista as aulas completas, para que aí sim você possa formar uma opinião e dizer o que você acha daquilo que eu vou trazer para você hoje. E o que eu vou trazer para você hoje não vem de mim, não vem da minha cabeça, mas é apenas o que a Bíblia Sagrada diz. Então vamos começar. A aula passada falava sobre o dízimo antes da lei. Muitos usam o dízimo como base para o dízimo, né? O dízimo antes da lei, que é o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó. E também nós vemos o começo sobre o dízimo durante a lei, que é quando o dízimo foi instituído, por que ele foi instituído, quem deveria receber o dízimo, quem deveria pagar o dízimo. Então nós falamos sobre isso na primeira aula. Hoje nós vamos ver sobre o dízimo lá no livro de Malaquias, sobre o dízimo no Novo Testamento e para finalizar nós vamos ver também sobre as ofertas. Então vamos começar a nossa aula de hoje. O dízimo de Malaquias. O livro é uma advertência à nação de Israel, principalmente aos líderes judeus. Toda vez que você for ler um versículo na Bíblia, é muito importante que você leia não só um versículo isolado, mas que você leia aquilo que tem antes desse versículo e aquilo que tem depois do versículo. Outras vezes também, claro que isso nem sempre vai ser possível, né, devido ao tempo, ao momento e tal, isso nem sempre vai ser possível, mas é interessante que você estude os livros em si. Quem escreveu, para quem escreveu, em que época mais ou menos aquele livro foi escrito ou aquela carta foi escrita, por que ele escreveu, como que era a cultura daquele local, como que as pessoas se comportavam naquela época, naquele lugar, como que era o idioma. Será que tinham palavras naquele idioma que hoje para nós brasileiros atuais são de significados um pouco diferentes? Então é importante que você veja isso. Claro que isso não vai ser sempre, toda vez que você vai ler a Bíblia, você não vai olhar isso todas as vezes. Mas é importante que, vez ou outra, você dê uma olhada nessas coisas para que você possa entender verdadeiramente o que é que aquele escritor queria dizer com aquilo que ele escreveu para aquele determinado grupo de pessoas durante aquela época. O livro de Malaquias foi um livro escrito, acredita-se, por um profeta chamado Malaquias, que significa o mensageiro. Logo nos primeiros versículos vem falando que Deus trouxe essa palavra e tal através de Malaquias, através do mensageiro. Muitos acham que Malaquias era só a forma de chamar o mensageiro, que não era o nome específico do profeta. Mas é mais aceito que realmente era um profeta que se chamava Malaquias e que, não talvez por coincidência, não sei, eu não acredito muito em coincidência, eu acredito em providência. Acredito que tudo que acontece tem um motivo para acontecer, não creio nisso de coincidência. Mas, por uma providência de Deus, Malaquias, o nome do profeta Malaquias, significa mensageiro. Então ele serviu de mensageiro para trazer aquela mensagem de Deus até alguém, até algum destinatário. Então o remetente desse livro, o escritor desse livro, foi Malaquias, o profeta Malaquias. E para quem foi que Malaquias escreveu esse livro? Parece que não tem nada a ver com o que a gente vai ver aqui, né? O texto que fala sobre dízimo, Malaquias 3:10, parece que não tem nada a ver, mas vá prestando atenção e veja aí, você vai entender que tudo isso tem a ver. Então, para quem Malaquias escreveu esse livro de Malaquias, o livro do profeta Malaquias? Lá logo nos primeiros versículos nós vemos que o livro de Malaquias foi escrito para o povo de Israel. Foi escrito especificamente para o povo de Israel. Malaquias não escreveu
para nenhum assírio, como muitos profetas escreveram para algum povo assírio, para o povo da Assíria especificamente, ou para o governante da Assíria. O livro de Malaquias não foi escrito para nenhum governante babilônico. O livro de Malaquias não foi escrito para nenhum governante grego, romano, persa. Alguns profetas escreveram falando sobre governantes de outras nações gentias. Esse Malaquias aqui, ele não escreveu para nenhum gentio, não foi para nenhum gentio. Claro que tem algumas lições que a gente pode trazer para nós hoje, né? Podemos aplicar na nossa vida e tal. Mas, especificamente, o livro de Malaquias foi escrito originalmente para os judeus. E mais especificamente ainda, para os líderes judeus. Vamos ver aqui os versículos que falam sobre isso. Veja o que diz o versículo 1 do primeiro capítulo do livro de Malaquias. Uma advertência, 2 pontos. A palavra do Senhor contra Israel. Não, por exemplo, como nós vemos em algumas passagens em Jeremias, ou Isaías, ou Daniel, mensagem que o Senhor passou por meio do seu profeta a Tiro, passou a mensagem para o rei da Babilônia, o rei da Assíria, o rei do Egito. Não. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias ou do meu mensageiro. Então, para quem foi que Malaquias escreveu esse pequeno livro de 4 capítulos? Para o povo de Israel. Agora, lá no versículo 1 do capítulo 2 de Malaquias, nós vemos dizendo assim: e agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então, Deus fala lá para o povo em geral, e depois Deus começa a falar especificamente para os sacerdotes do povo de Israel. É como se fossem os líderes religiosos de hoje, porque os sacerdotes eram os líderes religiosos do povo de Israel. Então, essa mensagem foi para os líderes religiosos de Israel. Se hoje nós queremos trazer essa mensagem do jeito que está aqui, sem tentar aplicar para a gente, levando em conta contexto, levando em conta cultura, levando em conta época, levando em conta idioma, levando em conta quem mandou e quem recebeu. Se hoje a gente quiser aplicar simplesmente do jeito que está, como muitos usam erradamente a passagem de Malaquias 3:10, essa mensagem não é para os membros em geral, mas essa mensagem é para os líderes religiosos especificamente. Já que começa a confundir um pouco, porque se Malaquias está falando com os líderes religiosos, então essa mensagem, essa passagem de Malaquias 3:10 não era para ser trazida para os membros em geral, era para ser trazida para os líderes religiosos. Então teria que fazer da forma como Malaquias fez. E por que esse livro de Malaquias foi escrito para os judeus especificamente, para o povo de Israel? Porque quem tinha recebido a lei através de Moisés tinha sido o povo de Israel. Aquelas leis que Moisés recebeu lá no monte, quando Deus deu os 10 mandamentos para ele e todas aquelas outras, porque eram mais de 600 leis, não há só os 10 mandamentos, mas são mais de 600 leis. Para você poder ter ter uma base lá, você vai ter que dar uma olhada lá no livro de Números, no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico. Né? Eles falam as leis, às vezes fazem a contagem das pessoas e aí citam alguma lei. Depois Deuteronômio, ele vem de novo reler as leis para o povo. Moisés relê a lei para o povo antes dele morrer. Então, esse livro foi escrito para o povo de Israel, porque o povo de Israel que tinha recebido a lei através de Moisés. Não foi os assírios que receberam, não foi os babilônios que receberam essa lei, não foram os gregos ou os romanos, não foram os persas e nem o povo da Média, não foi os egípcios que receberam essa lei, não foram os brasileiros que receberam essa lei. Quem recebeu a lei através de Moisés foi o povo de Israel.
dentro dessa lei, dentro de várias leis, entre essas várias leis que Deus tinha entregado para o povo de Israel através de Moisés, estava a lei dos dízimos, conforme nós vimos na aula passada. Por isso é importante você ver a aula passada para você poder entender essa aula aqui. Então tem lá a lei dos dízimos, dizendo que os dízimos deveriam ser entregues aos levitas, às pessoas que passavam necessidade, aos órfãos e às viúvas e aos estrangeiros que não podiam receber parte da terra como sendo sua posse, já que a posse daquela terra só poderia ser dada aos filhos de Jacó, às tribos de Israel. Estrangeiros não poderiam ter posse da terra. Então, como é que os estrangeiros poderiam ter uma terra própria para que eles pudessem plantar ou criar os seus animais e sobreviver daquilo e assim se alimentar e sustentar a sua família? Os estrangeiros não poderiam, a não ser que os estrangeiros trabalhassem para alguém para receber um salário e aí com esse salário ele poder sustentar a si e a sua família. Portanto, os dízimos deveriam ser dados aos levitas, que também não tinham terra, já que a herança dos levitas era cuidar das coisas do Senhor. Os levitas foram separados, somente eles poderiam tocar nas coisas do templo de Deus, do tabernáculo, quando era uma tenda, e das coisas que faziam parte, dos objetos, somente eles poderiam cuidar dos sacrifícios e tal, somente os levitas. Mas ninguém da tribo de Israel poderia fazer isso. Por causa disso, os levitas, por causa deles terem sido separados por Deus, especificamente para cuidarem das coisas de Deus, das coisas sagradas, eles também não receberam nenhuma parte de terra por herança, porque Deus diz: a herança do povo de Levi será as minhas coisas, eu serei a herança do povo de Levi. Então, o povo de Levi também não tinham terras para poderem plantar, para poderem criar animais e assim sustentar as suas famílias. Por isso, os dízimos deveriam ser dados aos levitas que não tinham terra e precisavam se sustentar e sustentar as suas famílias, aos órfãos que não tinham pais para poder cuidarem deles, as viúvas que não tinham mais o seu marido para cuidar delas, né? Nós devemos lembrar que naquele tempo, apesar das mulheres terem ganhado muitos direitos através da palavra de Deus, se você for estudar o contexto histórico daquela época, você vai ver que a mulher era muito desprezada, a mulher era muito maltratada pelas pessoas, pelos povos daquela época. E Deus deu leis para Moisés protegendo vários direitos das mulheres. Para quem diz que a Bíblia é contra as mulheres, muito pelo contrário. Deus foi quem se revelou primeiramente, antes de qualquer um, defendendo as mulheres e os seus direitos. Mas nós também temos que levar em conta que naquela época a cultura era uma cultura patriarcal, né? Os homens é que eram os líderes naquela época. Então uma mulher que era viúva e não tinha o seu marido, ela já começava a passar necessidade. Apesar de que muitas mulheres até trabalhavam naquela época. E como exemplo disso, nós temos, por exemplo, a mulher de Provérbios. Aquela mulher tão falada, a mulher virtuosa de Provérbios, essa mulher trabalhava. Então nós vemos que naquela época, apesar das mulheres terem alguns direitos, ainda era o homem que comandava. E elas precisavam do seu marido. Se uma mulher não tinha um marido, ela era viúva, ela começava a passar necessidade. E se ela não tivesse filhos, seria pior ainda, porque ela estaria condenada a passar a sua vida mendigando para poder conseguir alguma coisa. Por isso que os dízimos eram para ser entregues aos necessitados, entre eles órfãos e viúvas, aos levitas e aos estrangeiros. E quem era que passava esse dízimo para essas pessoas? Eram os sacerdotes. Entregava-se os dízimos aos sacerdotes e eles tinham por obrigação tirar a porção deles, a porção do restante dos levitas, porque todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Os únicos levitas que poderiam ser sacerdotes eram os levitas que eram descendentes de Arão. Os levitas que eram descendentes de outras pessoas ainda assim cuidariam das coisas do templo e tal, mas os sacrifícios e as coisas feitas dentro do lugar santíssimo só poderia ser feita pelos levitas descendentes de Arão, que eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes recebiam dízimo e eram de responsabilidade desses sacerdotes repassar o dízimo para os restantes dos levitas, para as viúvas, os órfãos, os necessitados em geral, e também para os estrangeiros. Os dízimos eram para eles. E aí, por que Deus manda essa mensagem através de Malaquias, para que Malaquias entregue ao povo de Israel, mas mais especificamente aos sacerdotes levitas? Porque os sacerdotes
não estavam repassando o dízimo até as pessoas, para as pessoas que precisavam dos dízimos, né? As pessoas que, perante a lei, de acordo com a lei, eram elas que deviam receber dos dízimos. Os sacerdotes não estavam repassando o que elas tinham por direito. Eles estavam negando o direito dos órfãos e das viúvas. Deus julgou principalmente os líderes por serem coniventes e se calarem. Né? O julgamento de Deus aqui no livro de Malaquias foi para todos os israelitas, mas foi especificamente para os líderes judeus, assim como nós vemos em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 10, capítulo 2, versículo 1 ao 9, nós vemos o versículo 1 aqui agorinha, capítulo 3, versículo 6, do 7 ao 10, e também o capítulo 4, versículo 4. Eles roubavam a Deus porque eles retinham o dízimo e as ofertas para si mesmos e não repassavam para os necessitados. Era assim que eles roubavam a Deus, quando eles pervertiam o direito dos órfãos e das viúvas. Roubar a Deus é quando você não dá à pessoa necessitada aquilo que a pessoa tem direito, que é uma ajuda. Deus diz que é nossa obrigação ajudar os necessitados. Inclusive, a Bíblia vem nos dizer que aquele que rejeita a misericórdia, aquele que não mostra misericórdia com aqueles que são necessitados, Deus rejeita até as suas orações. Então, isso é uma coisa muito séria. Né? Os necessitados estavam tendo os seus direitos feridos, os seus direitos estavam sendo machucados, não estavam dando aos necessitados aquilo que a lei de Deus dizia que eles tinham que receber, que era uma ajuda para o seu sustento, para o sustento de sua família. E quem estava retendo isso eram os líderes religiosos. Por isso Deus estava cobrando desse povo. Quando Deus diz, por exemplo, lá em Mateus, diz através de Jesus aos fariseus lá em Mateus, nós vamos ver isso melhor mais lá na frente, que ele fala dos dízimos, vocês dão os dízimos do endro, do cominho, mas vocês negam a ajuda aos necessitados. Então é isso que Deus está dizendo. Quando você nega a ajudar os necessitados, você automaticamente está roubando a Deus. Isso é que é roubar a Deus. Negar a ajuda ao necessitado. Negar aquilo que o necessitado tem por direito. Que o que é? É ajuda. É você usar da sua misericórdia e ajudar aquele necessitado. Deus diz que isso é obrigação de todo cristão. Quando nós não fazemos isso, nós estamos roubando a Deus. O mantimento que tem lá em Malaquias 3:10 era alimento para os necessitados, levitas e estrangeiros não passarem fome. Vamos ver o que diz lá nesse texto. Malaquias capítulo 3, versículos 6 e 7. Aliás, versículo 6 até o 10. Vamos ver do versículo 6 ao 10. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí vocês me perguntam, como voltaremos a ti? Porque na cabeça deles, eles ainda estavam adorando a Deus e servindo a Deus da forma que Deus queria. Eles estavam obedecendo à lei, mas eles não estavam. Então, na cabeça deles, eles pensavam, como que nós vamos voltar ao Senhor? Nós nunca saímos daquilo que o Senhor quer para nós, como nós poderemos voltar? E aí Deus diz no versículo 8, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Porque na cabeça deles, eles estavam obedecendo à lei de Deus. Na cabeça deles, eles eram homens santos, puros, não tinham nenhum pecado. Então eles perguntavam, como assim? Não, isso não está certo. Como nós estamos te roubando? E aí Deus diz, vocês estão deixando, Deus diz no versículo 8, né? Continuando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí o versículo 9. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. A nação de quem? De Israel, não qualquer outra nação. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, a casa do Senhor, o templo. Por que naquele tempo o templo era a casa do Senhor? Porque Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha morrido na cruz para salvar as pessoas. Jesus ainda não tinha vindo fazer aquilo que Deus tinha prometido para o povo.
desde o início dos tempos. Então o homem ainda não tinha acesso à presença de Deus, ainda havia o véu entre o Santíssimo e o povo, para que o povo não se achegasse à presença de Deus dentro do local santíssimo, no templo de Deus. Porque Deus só podia estar ali dentro, Deus não estava ainda dentro das pessoas. O Espírito Santo não habitava dentro das pessoas ainda naquela época. O Espírito Santo só veio habitar dentro das pessoas lá em Atos 2, quando os discípulos estavam reunidos numa casa orando e o Espírito Santo desceu e pousou sobre eles e permaneceu sobre eles. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar nas pessoas. Mas ainda no tempo de Malaquias, como Jesus ainda não tinha vindo, ainda não tinha se entregado na cruz, o véu do templo ainda não tinha se rasgado, então o homem ainda não podia se achegar à presença de Deus. O homem ainda estava separado de Deus. Por isso que Deus ficava no templo e não nas pessoas. Se as pessoas se achegassem a Deus, se Deus se achegassem para morar dentro delas, assim como Ele faz hoje conosco, aquelas pessoas morreriam, porque Deus ele é um fogo consumidor. E o pecado daquelas pessoas a deixaram impuras. Por conta da sua impureza, se elas se chegassem perto de Deus, elas seriam fulminadas por causa da santidade de Deus. Para que a gente hoje possa chegar até a presença de Deus e a presença de Deus não nos mate, nós hoje temos Jesus Cristo. Foi preciso Jesus Cristo vir na terra para poder nos ajudar a nos achegar perto da presença de Deus. Se não fosse Jesus, nós ainda não poderíamos nos achegar à presença de Deus e Deus ainda não moraria dentro do nosso coração. Nós ainda não seríamos agora a casa de Deus. Hoje nós somos a casa de Deus. Mas naquele tempo ainda era o templo de Israel, já que Jesus ainda não tinha vindo e o homem ainda estava separado de Deus por causa dos seus pecados. Então, por isso que o templo de Israel era chamado de a casa de Deus. E ele diz, no versículo 10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, a casa do tesouro. O que era a casa do tesouro? A casa do tesouro era um local específico no templo. Se você está olhando aqui, esse vídeo aqui no YouTube, significa que você tem acesso à internet. Então, pega o seu celular depois aí na internet, vá lá no Google, né? Não use o seu celular apenas para ficar em redes sociais e jogando no celular. Faça coisas úteis com o seu celular e com a sua internet, já que você tem acesso a isso. Muitas pessoas não têm acesso a isso, mas já que você tem, então façam coisas úteis com isso. Então vá lá no Google e aí pesquise lá no Google a planta do Templo de Salomão. Não o Templo de Salomão hoje da Universal, mas o Templo de Salomão lá de Israel, daquele tempo. Vá, pesquise a planta do templo, o mapa do templo e veja como é que eram repartidos os compartimentos do templo de Israel. Lá no templo de Israel havia um compartimento específico para ser guardado os mantimentos. O que é um mantimento? Mantimento não é dinheiro, dinheiro não é mantimento. Mantimento é alimento. Em qualquer lugar que você for, de pessoas que saibam o que significa a palavra mantimento, você perguntar o que significa mantimento, a pessoa vai te dizer comida. Mantimento é comida. Então, mantimentos eram alimentos, mantimento não era dinheiro. E no templo havia um lugar específico para ser guardado os mantimentos, era um depósito. E esse lugar era chamado de a casa do tesouro. Claro que na casa do tesouro, lá do templo de Israel, também guardava dinheiro, já que as pessoas davam sim ofertas de dinheiro também, né? Se muitas pessoas dizem, mas o dízimo naquele tempo era comida, era animal e tal, porque não havia dinheiro. Sim, havia dinheiro sim, mas o dízimo era alimentos, era animais, era cereal, era frutas, né? Só você ler lá em Levítico e Deuteronômio você vai ver como o dízimo não era dinheiro, era alimento. Mas existia também dinheiro. E as pessoas também ofertavam em dinheiro. Elas davam algumas moedas, né, dinheiro, lá nas sinagogas, lá no templo, para que pudesse ser também usado para a manutenção do templo e tal, para as coisas lá, né, que eram sempre com ofertas. Que é interessante você saber também que as coisas, a manutenção do templo, das coisas lá, eram feitas com ofertas. Nenhum lugar na Bíblia nunca foi dito que Deus usaria dos dízimos para a manutenção do templo. Em qualquer lugar da Bíblia que você for pesquisar com um coração sincero, com um coração honesto, vá lá e pesquise na Bíblia.
E você vai ver que em todos os lugares na Bíblia que se falou de manutenção de templo, era feita com ofertas. Nunca foi cobrado imposto para estar fazendo manutenção de templo. Eram ofertas voluntárias e de acordo com a condição das pessoas. Então vamos lá. E ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. E aí o Senhor vai dizer várias outras coisas. Então o que é que nós vemos aqui? É que naquele tempo era alimento, que era para ser dado aos necessitados. O que era que os necessitados precisavam? De alimento. Então os alimentos deveriam ser entregues no templo, já que lá era a morada de Deus, foi o local escolhido para que ele estivesse no meio do povo sem matar o povo. E lá havia um depósito, uma despensa própria para guardar os alimentos, os mantimentos, essas coisas para poder ser repassado ao povo. Então o povo tinha que levar o dízimo até lá, tinha que ser entregue lá. E qual era o castigo que as pessoas receberam por não estarem entregando os seus dízimos, né, os alimentos, e não estarem guardando os dízimos na casa do tesouro, que era o depósito específico que tinha lá no templo de Israel, e mais ainda pelos sacerdotes não estarem repassando esses dízimos para as pessoas, mas estarem ficando com esses dízimos apenas para eles. Não é uma coisa de hoje, meu amigo. Muitos pastores, muitos líderes religiosos por aí ficarem com os dízimos da igreja somente para eles, enriquecendo, enquanto os membros da igreja estão lá no final, o irmãozinho não tem nenhum gás, porque o gás acabou. Como é que a esposa vai fazer comida? Como é que ele vai fazer comida para dentro de casa? Ele não tem nem o dinheiro para comprar o leite do menino pequeno que ele tem. Né? O que ele vai fazer? Mas muitos líderes religiosos, não todos, não estou generalizando, mas muitos líderes religiosos estão aí, né, embolsando todo o dízimo do povo, da membresia da igreja e enriquecendo com dinheiro ilícito. E aí o que acontece? Deus vai e manda um castigo para aquele povo. Aliás, ameaça mandar um castigo para aquele povo. O castigo era o quê? Era a falta de chuvas e infestação de pragas que destruíam as lavouras para que os israelitas aprendessem a não reter o seu dízimo para poder passar para os necessitados. Vamos ver o que diz aqui. Isso é muito claro, muito óbvio, não tem nada do que se confundir. Continuação do versículo 10. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em outra tradução fala do cortador, do devorador e tal, que são nomes de gafanhotos. Se você for pesquisar, isso eram nomes de gafanhotos. Em nenhum lugar da Bíblia, devorador, cortador, em nenhum lugar da Bíblia eram demônios. Hoje também, um dos grandes erros das pessoas é de quando irem ler a Bíblia, quererem espiritualizar tudo que vem. Mas muitas coisas na Bíblia não é para ser espiritualizada. Claro que você só vai entender pelo Espírito Santo e tal. Mas muitas coisas na Bíblia são literais. Isso aqui é literal. Isso aqui na passagem de Malaquias é literal. Isso aqui não tem o que espiritualizar isso aqui. Nenhum lugar na Bíblia te ensina a gente a espiritualizar isso aqui. As bênçãos do céu, que eu vou abrir as comportas do céu, eu vou mandar bênçãos. Aí as pessoas espiritualizam aquilo e acham que bênçãos é trabalho, é cura, é prosperidade, não sei o quê. Não, aquilo ali que Deus estava dizendo era só, olha, vocês têm que entregar o dízimo para os levitas e os levitas têm que repassarem para as pessoas com necessidade de tirar parte deles. O dízimo era alimentos. E aí, quando eles não entregavam os dízimos, Deus os castigava. Como que Deus castigava aquele povo? Deus fechava as comportas do céu e não mandava chuva. Consequentemente, por ter falta de chuva, ou seja, seca, as coisas não produziam. As frutas, os legumes, as verduras, o cereal não produzia. Então eles nem tinham comida para eles, nem tinham comida para dar para os animais, porque por conta da falta de chuva, faltava alimento para os animais e os animais morriam de fome. Então esse castigo de Deus aqui é uma passagem literal, não tem o que espiritualizar isso aqui é uma passagem literal
Deus está dizendo que vai castigar os israelitas com faltas de chuvas, vai mandar a seca para que as suas lavouras não produzam e assim eles não tenham alimentos nem para eles e nem para os seus animais, e os seus animais morram de fome, consequentemente eles também não terão animais para se alimentar. Então Deus é como se Deus dissesse: vocês negaram o direito dos pobres e necessitados, e eles agora não têm o que comer. Pois então, da mesma forma, eu vou negar o direito de vocês, que é as chuvas e a plantação, a proteção contra as pragas das lavouras, que eram os gafanhotos e tal, que comiam as lavouras. Eu vou também tirar a proteção de vocês e tirar a chuva, e vocês vão passar fome também, que é para vocês poderem aprender que passar fome é ruim, e aí vocês não vão negar o direito dos pobres e necessitados e deixar eles passando fome, porque vocês vão sentir na própria pele como é ruim passar fome e não ter quem lhes ajude. Então era isso que Deus estava querendo ensinar para os israelitas. Não tem nada de espiritualizar aqui as bênçãos, a prosperidade, a cura, o trabalho. Não, não tem nada disso. Isso aqui é literal, é o que o texto está dizendo. Não precisa fazer aquele malabarismo para trazer a explicação do texto. Não, só lê o texto. Lê o texto, e o texto está dizendo: e façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar as chuvas sobre vocês, bênçãos sobre vocês, que eram as chuvas, e se eu não vou proteger vocês do devorador, do cortador, do migrador, do não sei o que eram gafanhotos. Eram gafanhotos que comiam as plantações. Lembra lá das pragas do Egito? Que Deus mandou a praga de gafanhotos e os gafanhotos comeram as plantações e assim os egípcios ficaram sem alimento? Então era disso que Deus estava protegendo os israelitas. E lembra lá no final de Apocalipse, quando Deus diz que aquele que tirar qualquer palavra, qualquer coisa que seja da Bíblia Sagrada, Deus ia acrescentar na vida dele uma das pragas do Egito. Então, claro que esse sim você pode trazer, que poderia ser qualquer outra coisa, não especificamente praga do Egito, mas qualquer outra coisa que Deus poderia trazer na vida daquele que ousar mexer em alguma coisa nas escrituras, né? Trazer erro para as escrituras, tal, trazer interpretações equivocadas, que não é o que a Bíblia diz, heresias e tal. Então, aqui Deus está dizendo: olha, se vocês não derem aquilo que é de direito deles, que eu dei como direito para eles, eu também vou reter de vocês a proteção. E vocês vão também sofrer com as coisas que o resto do mundo sofre, com seca, com pragas, com doenças. É isso que Deus está dizendo. Não precisa fazer um malabarismo para isso aqui, mas aí pessoas de má fé, e muitas vezes pessoas que são ignorantes quando eu digo não é de ser bruta, né? A gente hoje tem um conceito equivocado do que é ser ignorante. Ignorante não é ser bruto, mal educado, mas ignorante é não saber sobre um assunto. Então há pessoas que são ignorantes, mas são cristãos sinceros, são servos de Deus, estão no erro equivocadamente, mas são servos de Deus e querem fazer o que é certo, tem a boa vontade no seu coração. Muitas pessoas hoje estão trazendo uma interpretação equivocada desse texto, e para isso eles precisam fazer todo um malabarismo para poder dar base àquilo que eles querem dizer, quando na verdade simplesmente basta ler o texto e ver o que o texto está dizendo. Agora vamos ver o dízimo no Novo Testamento. Nós já vimos o dízimo antes da lei, que é o dízimo de Abraão e de Jacó. Nós vimos que, baseando-se nesses dízimos, nós não podemos trazer a regra do dízimo para hoje, né? Os dízimos de Jacó e de Abraão não podem ser trazidos como base para o dízimo de hoje. Agora nós vemos também os dízimos durante a lei, né? Quando Deus instituiu a lei dos dízimos, e nós vemos que com base na lei nós também não podemos trazer o dízimo para hoje, né? Não podemos basear o líder de hoje pela lei de Moisés, até porque a Bíblia diz que aquele que quer cumprir a lei deve cumprir a lei de Moisés por inteiro. O único que fez isso foi Jesus Cristo. Nenhum homem no mundo conseguiu cumprir as mais de 600 leis de Moisés. E também diz que aquele que é culpado de quebrar uma só lei já se torna automaticamente culpado de ter quebrado todas as leis. Portanto, é culpado de pecado. E nós vemos que tem muitas coisas na lei de Moisés que não são para nós hoje e nós nem fazemos, como por exemplo a circuncisão. Quem quer se basear o dízimo de hoje pela lei de Moisés vai ter que se basear também a circuncisão, porque a circuncisão também era lei. Mas aqueles que pregam o dízimo com base na lei de Moisés, ou mesmo com base no dízimo de Abraão,
também não querem se circuncidar. E isso é muito interessante. E aí nós vemos também o dízimo no tempo de Malaquias, e nós vemos aqui toda uma explicação de por que o dízimo de Malaquias também não serve como base para nós. Consequentemente, o argumento de que Malaquias 3:10, vocês estão me roubando. Roubando em quê? Porque vocês não trazem o dízimo. Fazer prova de mim se vocês não trazerem o dízimo, que eu não vou abrir a comporta do céu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Usar esse argumento para dizer, vocês estão roubando a Deus, e aí estão roubando o quê? No dízimo. E a Bíblia diz que quem rouba não vai para o céu, então quem não dá o dízimo também não vai para o céu. Isso é um argumento errado. É um argumento que está errado, está contra a palavra de Deus, e quem usa esse tipo de argumento está usando de má fé e está fazendo errado. Deus não se agrada disso. Agora vamos ver o dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento, existem algumas passagens falando sobre dízimos que são repetidas. Por exemplo, uma mesma passagem que às vezes tem no Evangelho de Mateus, às vezes tem a mesma passagem no Evangelho de Marcos. E às vezes tem a mesma passagem no Evangelho de Lucas. Só que cada um conta do seu ponto de vista, né? Cada um tem alguma coisa a acrescentar àquela passagem, algo que ele viu ou que ele ouviu e o outro não viu ou não ouviu, e ele acrescenta naquilo ali. Nenhum deles está mentindo, mas cada um tem algo para contribuir, já que cada um está contando do seu jeito, do seu ponto de vista, ou para um determinado grupo de pessoas. Como, por exemplo, nós vemos que Mateus é escrito para judeus e Lucas é escrito para gregos. Então, há certas coisas que Mateus explica que Lucas não tem necessidade de explicar, já que ele não está falando para judeus. E há certas coisas que Lucas vem explicar para os judeus, para os gregos, na verdade, que não tinha necessidade de Mateus explicar, já que ele está falando para judeus, não para gregos. Então, cada um tem o seu jeito de falar, o seu motivo, o seu objetivo, o seu ponto de vista, todos eles dizendo a mesma coisa. Então, quando passagens que serão aqui repetidas, por exemplo, tem Mateus, tem Lucas, tem Mateus, tem Marcos, eu vou falar só de uma passagem só, juntando tudo, né, as duas passagens, as três passagens, juntando tudo, não vou ler todos os que dizem Mateus, todos os que dizem Marcos, para não repetir a mesma coisa. Então, primeiro nós vamos ver o dízimo de Mateus 23:23. Qual é esse dízimo? Esse dízimo é quando os fariseus estão tentando acusar Jesus de alguma coisa, e aí Jesus vai e diz para eles, vocês dão o dízimo do endro e do cominho e tal. Vamos ver essa passagem para ver direitinho o que essa passagem fala. Então veja só, né? Os fariseus sempre dizendo alguma coisa com Jesus, Jesus sempre ensinando as pessoas, e aí Jesus vem ensinar as pessoas, e aí ele tá falando aqui naquele grande discurso de ai de vocês fariseus hipócritas, ai de vocês fariseus e escribas hipócritas. E aí num desses ai de vocês, Jesus solta esse do versículo 23 no capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei, ou escribas, era a mesma coisa, eram os professores da lei, e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Antes da gente continuar aqui, deixa eu te perguntar. Quando alguém te disser assim, quais são os 2 maiores mandamentos? Quais são os mandamentos em que se resume todos os outros? Então, com certeza, você vai se lembrar, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem nos ensinar isso, e ele diz, desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Então, toda a lei se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eles estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei, vocês não estão amando a Deus acima de todas as coisas. Vocês estão amando a si mesmos, estão amando o dinheiro e amando outras coisas terrenas. E o outro vocês não estão amando o seu próximo como a vocês mesmos, porque vocês estão negligenciando o cuidado aos necessitados. Era isso que Jesus está querendo dizer, só ler o contexto. Vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade, ou a fé. Né? Nesse caso é a mesma coisa, fé e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Muitas pessoas usam esse versículo
né, de Mateus como base. Olha, não, mas Jesus traz sim no Novo Testamento, é o próprio Jesus mandando dar o dízimo. Mas por que Jesus mandou dar o dízimo em Mateus 23, 23? O primeiro ponto que nós precisamos ver é que aqui Jesus está falando ainda no Velho Testamento, quando a lei ainda estava valendo. Aí você pode dizer assim, não, mas Mateus fica no Novo Testamento. Isso não é Velho Testamento. Bom, mas o que é que Hebreus vem nos dizer? Hebreus vem nos dizer que um testamento ele só é válido a partir da morte daquela pessoa que é dona do testamento. Vamos trazer mais explicado. Vamos supor um senhor de idade, um senhor idoso, que ele tem muitos bens, e esse senhor idoso, ele tem vários filhos. Pode ser sobrinhos também, pode ser alguém que ele gosta. Sei que esse senhor idoso tem herdeiros. E o que acontece? Esse senhor idoso, ele chama alguém que é competente e responsável por essa área para fazer um testamento. E ele diz nesse testamento, olha, tal coisa eu vou deixar para fulano de tal. Tal coisa eu vou deixar para cicrano. Tal coisa eu vou deixar para beltrano. Então esse senhor idoso, ele reparte os seus bens no testamento, naquele documento assinado, selado com o selo, né, de autenticado pelo cartório, tem que ser autenticado. E aí aquele senhor idoso faz esse testamento. Esse testamento já está valendo? Não, não está valendo. Por quê? Porque o senhor idoso ainda está vivo. Sendo assim, os seus herdeiros, as pessoas que vão herdar os bens desse senhor idoso quando ele morrer, ainda não podem tomar posse desses bens. Quando o senhor idoso morrer, aquela pessoa que ele procurou, que é especialista nessas coisas, específico para trabalhar nesse campo, ele vai até os herdeiros que tem lá no testamento, não é qualquer herdeiro, é o herdeiro que está no testamento, e ele vai ler, olha, de acordo com o testamento do senhor fulano de tal, que acabou de falecer, você vai herdar isso, isso e isso dele. Aí ele vai lá no cicrano, olha, de acordo com o testamento do senhor fulano de tal, você vai herdar isso, isso e isso dele. E aí agora eles podem começar a tomar posse, repassar os documentos e tal. Por quê? Porque o senhor idoso morreu. Enquanto ele não tivesse falecido, aquele testamento não estaria ainda valendo para que aquelas pessoas pudessem tomar posse daquelas coisas, dos bens daquele senhor idoso. Da mesma forma é o Velho e o Novo Testamento. Enquanto Jesus ainda estava vivo, e Hebreus vem nos explicar sobre isso, se eu não me engano, acho que é em Hebreus capítulo 9, vem nos dizer que enquanto o dono do testamento ainda está vivo, o testamento ainda não começou a valer. O testamento vai começar a valer depois que o dono do testamento morrer. Então Jesus ainda estava no Velho Testamento. A partir do momento que Jesus morreu, deu-se início o Novo Testamento. Mas por que os evangelhos, então, estão escritos no Novo Testamento e não no Velho Testamento? Porque os evangelhos já vêm contar a história de Jesus, como foi que Jesus veio, o que foi que ele fez, como foi sua morte, ressurreição, como ele subiu aos céus, e aí vem dar início ao começo da história da igreja, a história do mundo depois de Jesus. Mas enquanto Jesus ainda estava vivo, ele vivia no Velho Testamento. Ainda valia a velha aliança, porque ele ainda não tinha morrido. Então, quando Jesus diz aqui, olha, vocês deveriam fazer essas coisas e também as outras, Jesus está dizendo para aqueles fariseus que eles devem sim obedecer à lei que diz que eles tinham que dar o dízimo. Mas eles não poderiam negligenciar o aspecto mais importante da lei, que o que era? Usar de justiça, misericórdia e fidelidade. Ser fiel àquilo que Deus tinha mandado para eles, ter misericórdia das pessoas que passavam necessidade e fazer justiça a essas pessoas, porque era injusto que eles não dessem a essas pessoas aquilo que eles mereciam por direito perante a lei de Deus. Eles estavam sendo negligentes com isso, com o aspecto mais importante da lei. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles estavam amando mais a si mesmos do que mesmo a Deus e ao seu próximo. E aí Jesus vai e diz, olha, vocês têm que fazer essas coisas e as outras coisas também. Vocês têm que dar atenção ao aspecto mais importante da lei, mas vocês têm que também obedecer à lei, porque Jesus estava no Velho Testamento. Nós devemos nos lembrar que quando Jesus nasceu, Maria foi ao templo para fazer o sacrifício, que todas as mulheres faziam depois do parto, e o sacrifício por ter tido um menino.
Jesus fez a circuncisão, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Jesus ia todos os anos para Jerusalém até para a Páscoa, para a comemoração da Páscoa judaica, conforme a lei de Moisés. Jesus, ele fez todas as coisas que um judeu tinha que fazer, conforme a lei de Moisés. Jesus fez. Inclusive, depois de algumas curas que Jesus fez, depois de alguns milagres, ele dizia às pessoas que foram curadas: agora você vá lá no templo e fale com o sacerdote e pague o sacrifício, faça lá o sacrifício que a lei manda por você ter sido curado. A lei dizia: olha, quando fulano for curado disso, daquilo, ele deve ir até o sacerdote, ele deve fazer uma lavagem, tomar um banho lá espiritual, né? Um jeito lá que eles ensinavam lá um ritual, todo um ritual. E devem fazer o sacrifício. Então Jesus ensina essas pessoas a fazerem isso. Se por acaso as pessoas querem levar como base esse dízimo, por Jesus ter falado isso, que eles tinham que dar o dízimo também, como o dízimo era da lei, então também tem que levar como base as partes que Jesus diz que as pessoas que foram curadas tinham que ir até o templo, fazer sacrifícios e falar com o sacerdote, porque é a mesma coisa. Jesus está mandando eles obedecerem à lei. Então, na outra passagem que Jesus manda as pessoas obedecerem à lei, eles deveriam fazer também. E Jesus foi circuncidado. Sendo assim, eles também deveriam se circuncidar, já que foi feito no tempo de Jesus. Então veja como não tem base usar esse versículo de Mateus 23 como regra para o dízimo de hoje, porque esse versículo foi falado no tempo da lei. Então Jesus ainda estava dizendo para as pessoas obedecerem à lei, porque ele não tinha morrido ainda. Né? As pessoas ainda tinham que obedecer à lei de Moisés, assim como ele obedeceu. Usar esse versículo como base para o dízimo de hoje significa que, por consequência, todos os versículos que se trata de Jesus e a lei de Moisés, Jesus cumprindo a lei de Moisés, também teriam que ser trazidos para o dia de hoje, como, por exemplo, a circuncisão. Ele falava para os líderes religiosos. Veja aqui que essa repreensão que Jesus está dando aqui não são ao povo em geral, não são nem aos seus discípulos. Essa repreensão que Jesus está dando em Mateus 23 não é aos seus discípulos, não é os discípulos de Jesus que estão sendo repreendidos. E não é o povo em geral que está sendo repreendido, são os líderes religiosos. Veja o que Jesus diz: ai de vós, escribas, professores da lei, mestres da lei, e fariseus, eram os líderes religiosos daquela época. Mas quando querem usar esse versículo como base, trazem para repreender o povo em geral, a membresia em geral, e os líderes que deveriam ser repreendidos por negarem os direitos das pessoas que estão passando necessidade dentro da igreja, são passados por cima, né? Ninguém vê. Esse dízimo era o da lei de Moisés, conforme nós vemos, Mateus 23 é o dízimo da lei de Moisés. Ele servia para sustentar os levitas e os estrangeiros e os necessitados. Por isso, o real objetivo era o amor, a justiça, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Porque você ajuda os necessitados por causa do amor que você sente por eles, pela misericórdia que você sente por eles e pela fidelidade que você tem à palavra de um Deus amoroso que te mandou ter misericórdia e amor pelos necessitados. Você ama tanto a Deus e tanto a sua palavra que você faz essas coisas pelos necessitados em amor e misericórdia, porque você é fiel à lei de Deus. A crítica de Jesus era devido à hipocrisia dos fariseus. Jesus não está mandando eles darem o dízimo. Jesus está fazendo uma crítica. Esse versículo não é um versículo mandando dar dízimo. É um versículo criticando a hipocrisia. O foco desse versículo não é nem dízimo. É a hipocrisia dos fariseus. Jesus está criticando os fariseus devido à sua hipocrisia, já que além de ter falsas obras exteriores, eles faziam apenas o que lhe convinha. Eles só faziam o que era da vontade deles. Eles faziam apenas o seu desejo, eram cheios de obras, né, obras de justiça, como se essas obras fossem lhes salvar, porque eles pensavam que iam ser salvos pelas obras, e aí eles se faziam de santos, de grandes homens de Deus, mas por dentro o seu coração estava manchado. E isso nós vemos lá em Mateus 15, versículo 1 ao 20, capítulo 16, versículo 5 ao 12, e também em todo o capítulo 23. Você vê Jesus criticando a hipocrisia dos fariseus. Agora vamos ver o dízimo de Lucas, capítulo 18, versículo 12.
né? Esse é para as pessoas que dizem que existe sim o mandado do dízimo no Novo Testamento. Então vamos ver Lucas, capítulo 18 e versículo 12. O versículo de Lucas, capítulo 18, vai contar a parábola do fariseu e do publicano. Em vez de ler só o versículo 12, eu vou ler aqui do versículo 9 até o versículo 14, que é a parábola inteira. E diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça, já começa assim, né, o versículo, e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Para quem foi que Jesus contou a parábola? Para pessoas que desprezavam os outros e que confiavam em suas próprias obras para serem salvos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O que era um publicano? O publicano era uma pessoa judia, um homem judeu, que tinha se aliado ao governo de Roma e que cobrava impostos dos seus próprios irmãos judeus. Então, esses publicanos, eles eram mal vistos pelos romanos, porque eram judeus, mas eles também eram mal vistos pelos judeus, porque na cabeça dos judeus, os publicanos estavam traindo o seu próprio povo, já que eles estavam trabalhando para os romanos, coletando impostos para poder ser mandado para César, que era um imperador de Roma. Então, os publicanos, eles tanto eram mal vistos pelos próprios judeus, seus irmãos, por serem considerados traidores, como eles eram mal vistos pelos romanos, simplesmente por serem judeus e serem considerados como um povo inferior. Então, aqui diz, né, versículo 10, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu era tido como o santo e o publicano era tido como o traidor, pecador, pior de todos. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero e nem mesmo como este publicano. Olha só a oração que esse cara estava fazendo para Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Mas o publicano ficou à distância. Ele ainda nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Muitas pessoas querem usar essa parábola como base para dizer que o dízimo deve ser dado porque esse homem estava orando, agradecendo a Deus, porque ele era dizimista. Mas o que nós precisamos ver é que essa passagem é uma parábola onde Jesus põe essa frase na boca de um fariseu. Essa frase não está na boca do publicano, que era considerado o traidor, pior de todos. Essa frase estava na boca do fariseu, aquele que se considerava o santo de todos os santos. Então essa frase foi colocada na boca do líder religioso daquela época. E nós temos que ver também que essa parábola, ela não é para apoiar o dízimo, mas ela é uma crítica à atitude do fariseu, que era hipócrita, arrogante, vaidoso e tentava se auto-justificar perante Deus. Essa frase aqui, eu dou o dízimo de tudo que tenho, não era uma frase boa. Não era Jesus ensinando as pessoas a orar. Era Jesus criticando o fariseu que disse isso. Era dizendo: olha o que esse homem está dizendo. Se auto-justificando. Querendo contar de santo, de grande homem de Deus, quando ele não é. E olha o coração desse publicano, como ele foi humilde. O humilde é que foi para casa abençoado. Deus ouviu a oração desse humilde, mas Deus rejeitou a oração desse fariseu. Então esse versículo também não pode ser usado como base para o dízimo, porque ele não ensina o dízimo. Ele está falando sobre a crítica à atitude hipócrita do fariseu. Agora nós vamos ver aqui o dízimo de Hebreus 7. Hebreus 7 conta a história de, vem nos dizer lá o escritor de Hebreus, né, contando sobre o dízimo de Abraão. E aí, quando ele fala do dízimo de Abraão, ele está falando do dízimo que Abraão deu para Melquisedeque e tal. Ele está focando aqui não no dízimo, mas na mudança de sacerdócio e na mudança de lei. É bom a gente ver todo o livro de Hebreus. Dê uma lida na carta aos Hebreus. Não é uma carta assim muito grande. É uma carta que dá para você ler todinha, né? E não vai levar muito tempo.
Se você acha que a sua linguagem, aí, a linguagem da sua Bíblia aí, é uma linguagem que você não consegue entender direito, vai no celular, procura uma linguagem que dê melhor entendimento para você. Pode ser a nova linguagem traduzida, né, a NTLH, acho que é assim a ordem das letras. Tem a NVI, que inclusive é essa que eu uso aqui, que é a nova versão internacional. Então você pode procurar uma tradução de melhor entendimento para você ler a carta aos Hebreus e entender tudo aquilo que o escritor de Hebreus está trazendo para a gente. Então ele está falando aqui não é de dízimo, ele não está focando em dízimo, ele está focando na mudança de sacerdote e na mudança da lei. Essa passagem é usada para dizer que no Novo Testamento há o apoio à continuação do dízimo por ele ter sido dado a Abraão antes da lei, por Abraão antes da lei. Mas nós já vimos aqui no vídeo passado que o dízimo de Abraão não pode ser usado como base para o dízimo de hoje. Sendo assim, nesse texto, mesmo que o texto não está focando no dízimo de Abraão, mas está focando na mudança de sacerdócio e da lei, sendo assim, nesse texto também não pode ser tido como isso, ser usado como base para isso, né? Só porque o texto está no Novo Testamento, e aí então quer dizer que você pode se usar o dízimo de Abraão como base. Não, o dízimo de Abraão não pode ser não pode ser usado como base para o dízimo de hoje. O foco desse texto não é o dízimo, e sim o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. Essa passagem é citada porque é a única vez que Melquisedeque aparece. Ele está usando aqui essa passagem aqui para comparar Jesus Cristo com Melquisedeque. Ele não está focando em dízimo, tá vendo? Abraão, antes da lei, ele já deu o dízimo para Melquisedeque. Agora, como Jesus substituiu Melquisedeque, Melquisedeque foi um tipo de Jesus, então nós devemos dar o dízimo para Jesus. Olhando de novo o vídeo passado, dá uma olhada lá no vídeo passado, porque é uma explicação um pouco grande, então não dá para me fazer aqui. O dízimo de Abraão não pode ser usado como base para hoje. Sendo assim, nós também não podemos usar como base, mesmo aqui na carta aos Hebreus, já que a carta aos Hebreus nem disso está falando, né, dando apoio a dízimo. Só está falando que Melquisedeque foi um tipo de Cristo. Ele veio aqui simbolizando que Cristo seria o rei e sacerdote ao mesmo tempo, que é como se não tivesse começo nem fim, já que lá de Melquisedeque ninguém diz de onde foi que ele veio, quem eram seus pais, nem para onde ele foi, nem quando morreu, nem quem foi sua família, de que tribo ele veio, de que lugar que ele vem. Então não conta isso. E aí Jesus é como Melquisedeque era um símbolo, né, de quem seria Jesus, que é eterno, sempre existiu. João 1 vem nos dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas, né? Através dele todas as coisas foram feitas, e ele não tem fim, ele é eterno, seu reino durará para sempre, né? Na própria profecia que Deus faz, a promessa que Deus faz a Davi acerca do seu descendente, ele disse que o reino dele duraria para sempre, seria eterno, e a coroa nunca lhe seria tirada. Então ele é um rei e ao mesmo tempo ele é um sacerdote, porque ele intercede por nós a Deus, para a gente poder chegar na presença de Deus. Nós precisamos passar por Jesus, não há outro caminho. Então ele vem dar aqui toda uma explicação. O foco é Jesus Cristo como aquele que intercede por nós a Deus, assim um exemplo do que fez Melquisedeque com Abraão e Deus. O foco não é o dízimo, não pode ser usado para isso. Não tem base para isso. E mesmo que não seja o foco, mas você possa tirar uma lição para aplicação, não pode ser usado, porque o dízimo de Abraão não pode ser usado como base para o dízimo de hoje. E aí, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando aqui sobre isso tudo porque naquela época que Hebreus foi escrito, né, os filhos de Levi, os levitas, ainda estavam atuando no sacerdócio, ainda estavam sendo sacerdotes e tudo. E o escritor de Hebreus está dizendo aqui, gente, nós não precisamos mais disso. A lei mudou. O sumo sacerdote agora é outro. É outra forma, é de outro jeito. Nós não precisamos mais continuar nisso. Vocês continuam nisso, gente, mudou. É só você ler lá a carta aos Hebreus. Mas os filhos de Levi, os levitas, eles não consideravam Jesus como Messias. Então eles ainda continuavam exercendo as suas funções do Velho Testamento, porque para eles o Messias ainda viria. Eles ainda estavam esperando o Messias.
E aí o escritor de Hebreus diz aqui, não, gente, Jesus é o Messias. Foi ele que veio e ele substituiu tudo isso e fez tudo novo. Agora a gente vai viver de uma nova forma, é uma nova maneira, são novas coisas. É isso que o escritor de Hebreus está explicando naquele texto. Os próprios judeus hoje em dia não recebem os dízimos como se recebia naquela época. Nem eles recebem os dízimos como se recebia naquela época, porque eles acham que isso seria algo impróprio de fazer, já que não tem o templo, né? Eles não têm mais o templo, estão querendo, eles têm vontade de construir um novo templo e tal, mas eles atualmente, por tudo que está acontecendo lá, eles não podem construir um templo, então eles não têm. Então o exercício sacerdotal, né, a função sacerdotal não está sendo exercida da forma que é no Velho Testamento, já que eles não têm o templo, não podem fazer as suas funções que a lei de Moisés mandava fazer. Então os próprios judeus não recebem o dízimo do jeito que tem lá. E as pessoas de hoje querem fazer, os gentios brasileiros querem fazer da mesma forma, sendo que nem os próprios judeus hoje não fazem mais, já que eles não têm o templo, eles acham isso impróprio. Então essa passagem de Hebreus 7 também não pode ser usada como base para o dízimo de hoje. E aí o que nós podemos falar sobre os versículos que aparentemente apoiam o dízimo no Novo Testamento? Há vários versículos no Novo Testamento usados, isso não sem ser a passagem de Hebreus 7, a passagem de Lucas 18 e sem ser a passagem de Mateus 23. Fora essas passagens, existem outros versículos no Novo Testamento que algumas pessoas usam equivocadamente como base para o dízimo de hoje. Mas aí nós vamos ver que, na verdade, eles não apoiam o dízimo, mas eles falam de ofertar. Eles não estão falando de dízimo, estão falando de ofertas. Dizer que eles são apoio ao dízimo é agir de má fé ou então por ignorância. Então vamos ver aqui sobre o que a Bíblia nos ensina sobre ofertas. Qualquer um outro texto, que não seja Mateus 23, que não seja Lucas 18, que não seja Hebreus 7, não fala sobre dízimo. Está falando sobre ofertar. Em nenhum outro lugar você vai ver falando sobre dízimo. Qualquer um outro texto que você for olhar, fora esses 3 textos, e que dizem que dão apoio ao dízimo, leia o texto, leia o antes e depois, e você vai ver que ali não fala de dízimo, ali fala de ofertas. Então vamos ver como que deveria ser as ofertas, aliás, como devem ser as ofertas para nós hoje, para a igreja, no Novo Testamento. O fato de a igreja não precisar mais dar o dízimo não tira a responsabilidade de ofertar. Muitas pessoas acham que porque o dízimo não é mais para a igreja hoje, então eles não precisam mais ajudar financeiramente, né, no lugar onde eles congregam. Mas sim, precisam sim ajudar. Porque apesar de o dízimo não ser para hoje, mas as ofertas continuam sendo para hoje. E nós, como cristãos, nós temos sim o dever, biblicamente, nós temos o dever de ofertar. Os apóstolos sempre incentivaram o ofertar para ajudar os necessitados e os obreiros cristãos. Os obreiros que trabalham diligentemente, honestamente, sinceramente, com amor no coração e que se dedicam somente a isso. A cuidar das coisas do Senhor, a pregar a palavra do Senhor, a ensinar as ovelhas, discipular o povo de Deus. Esses obreiros, eles têm direito de receberem uma ajuda financeira para ajudar, para que eles sejam ajudados a se sustentar e sustentar as suas famílias. Agora, esses versículos aqui, eu não vou ler com vocês, né? Cada um com vocês. Mas eu vou deixar aqui, eu vou anotar aqui na tela, você vai ver aqui, eu vou colocar aqui na tela, para você dar uma pausa, anotar aí onde você estiver, no seu caderno, no seu bloco de notas, não sei. Anota em algum lugar, ou tira um print, e aí depois você vai ler cada um desses versículos para você ver como nenhum deles fala de dízimo, mas falam de ofertar e falam sim os apóstolos incentivando a igreja a ofertar. Atos 2, versículo 44 e 45. Atos 4, versículo 34 e 35. Atos 11, versículo 27 até o 30. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 até o 14. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo 6,
versículo 9 e 10, Efésios capítulo 4, versículo 28, Filipenses capítulo 4, versículo 15 até o 18, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, Tiago capítulo 1, versículo 27 e 1 João capítulo 3, versículo 17. Você tira um print, anota, não sei, mas toma aí esses versículos, né, anotar em algum lugar, e depois você vai olhar cada um na sua Bíblia para você ver como eles não falam de dízimo, eles estão falando de ofertas. Então, como é que a igreja hoje deve ofertar? A igreja hoje ela deve ofertar anonimamente. Isso significa que ninguém precisa saber que você está ofertando ou quanto você está ofertando. Quando você for fazer alguma coisa para a obra de Deus, não queira aparecer para as pessoas. Não precisa você ir ajudar alguém, você está filmando, você está tirando foto, você está gravando aquilo ali para mostrar para as pessoas. Não, a Bíblia nos ensina que o ofertar deve ser anônimo. A tua mão direita não deve nem saber o que a tua mão esquerda faz. Então faça em secreto e o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. As nossas ofertas também elas devem ser voluntárias. Elas não devem ser por medo devorador, medo do líder que vai te julgar, te criticar. Elas também não devem ser por obrigação, só porque você é crente, aí você se sente na obrigação de fazer aquilo ali, ou porque tá todo mundo fazendo, aí você se sente com vergonha e vai fazer também só para as pessoas não ficarem olhando para você durante o culto. Né? No momento de ofertório, todo mundo tá ali botando suas ofertas, aí você não botou, ficou envergonhado porque não deu, aí vai e botou. Então, esses tipos de ofertas, Deus não se agrada, Deus nem recebe. Então, nem adianta você fazer. Conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3 e 4, e capítulo 9, versículo 7. Nós também devemos ofertar animadamente, com amor e alegria, conforme tem em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você for ofertar, oferte com alegria. E você também deve ofertar sacrificialmente. Isso significa que você deve ofertar com o que você puder. Se você não tem os 10% para você ofertar, então você pode ofertar com menos. Oferte com o que você tiver, o que der para você. Mas se você tiver mais de 10% e você puder ofertar, então oferte também. Se for 30%, 40%, o que você tiver, o que você puder, de acordo com as suas condições. Conforme nós vemos lá em 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 5 e Marcos 12, versículo 41 ao 44. Deus não te pede o que tu não tem. Deus não vai pedir para tu fazer um sacrifício para tu poder entregar alguma coisa a ele. Deus não vai te pedir para tu tirar o dinheiro do teu aluguel e dar na igreja. Deus não vai te pedir para tu parar de comprar o remédio pro teu filho que está doente ou deixar de levar ele no hospital para tu dar o dinheiro na igreja. Deus não vai te pedir para tu parar de pagar uma conta para poder dar o dinheiro na igreja. Na verdade, se você fizer isso, você está pecando, porque Deus diz que nós devemos pagar todas as nossas contas. Nós não devemos nos tornar devedores. Deus não quer que a gente deva nada a ninguém, a não ser o nosso amor pelas pessoas e a pregação do evangelho. É a única coisa que a gente deve aos outros. Amar os outros, amar o nosso próximo como Jesus nos amou e pregar o evangelho a todos eles. Outra coisa, Deus não quer que a gente fique devendo os outros. Então, a partir do momento que você para de pagar uma conta para dar um dinheiro na igreja, você já está pecando porque você não está sendo sincero com o seu financeiro. Então, quando a gente for ofertar, a gente deve ofertar anonimamente, ninguém precisa saber, voluntariamente, da sua própria vontade, você deve ser espontâneo naquilo, animadamente, com todo o amor e alegria do seu coração e sacrificialmente, de acordo com o que você tiver. Lembre-se, ofertar também não é um investimento e nem é barganhar com Deus. Oferte porque você se sente bem em fazer isso. Porque Deus se agrada de que você ajude as pessoas que estão necessitando. E porque se você estiver congregando em algum lugar, com um grupo, você sabe que você tem responsabilidades com aquele grupo. Se você está congregando em um lugar, vocês se reúnem num salão, num prédio, toda semana para poder adorar a Deus, você sabe que assim como todos os outros membros, você tem responsabilidade
de ajudar na manutenção daquele lugar, pagar o aluguel, se for o caso, pagar a energia, pagar a água, pagar, se no seu caso tiver um ar-condicionado, que não é uma necessidade extrema, não tem essa necessidade toda, mas se tiver, é bom, é um extra que todo mundo gosta. Se tiver um ar-condicionado, vai ajudar a pagar o ar-condicionado, pagar a conta do ar-condicionado. Tem um problema no som, tem um problema no microfone, tem um problema em alguma coisa da igreja, ajuda também a poder contribuir, né? Ajuda a contribuir financeiramente com aquilo, né? Para que tenha dinheiro para poder ajeitar aquilo ali. Todo mundo gosta de um som bom, todo mundo gosta de um lugar iluminado, todo mundo gosta de estar sentado num lugar confortável, todo mundo gosta de estar sentado num lugar que cubra a sua cabeça do sol e da chuva e que tenha um clima bom. Ninguém gosta de estar ali, todo mundo amontoado no calor. Então ajude, você tem responsabilidade de ajudar financeiramente aquele local. E outra coisa, o obreiro, ele não pode cobrar do fiel, ele não pode cobrar do membro, de exigir determinada quantia para pregar, para ensinar, nem nada. Mas você, como membro, você tem a responsabilidade de ajudar financeiramente aquele obreiro que é fiel, que é sincero, que é honesto, que é transparente nas finanças da igreja e que está realmente se dedicando ao crescimento espiritual das ovelhas. Ele não pode cobrar, mas você tem a obrigação de ajudá-lo financeiramente perante a Bíblia. É Jesus quem ensina isso, é Deus quem ensina isso através dos discípulos. Então essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula foi uma aula bem extensa. Como eu disse, é necessário que você assista o vídeo passado e depois venha assistir esse vídeo aqui para você poder ter um entendimento do que essas passagens dizem. Eu não trouxe nada da minha cabeça, tudo que eu trouxe aqui é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Você só precisa ler o texto e ver o que o texto diz. Então, se você ficou até aqui, mesmo não concordando comigo, eu quero te agradecer porque você pelo menos assistiu até o final. E você viu o argumento que eu tenho aqui para te trazer, de acordo com o que está na Bíblia. E aí você agora vai pensar nisso, né? E vai ver se isso realmente está na Bíblia ou não. Agora vai conferir na Bíblia, vai tomar tudo que eu disse, vai conferir nas Escrituras para saber que se o que eu falei está de acordo com as Escrituras mesmo ou não. Então se baseie nas Escrituras, não é no que eu disse, mas também não é no que os outros te disseram. É naquilo que a Bíblia diz. Pegue tudo isso que eu te falei e vá olhar na Bíblia, se é realmente isso que a Bíblia diz. Vá olhando devagarzinho, ponto por ponto. Veja contexto, veja como era a cultura, veja a época, veja o idioma, veja todas essas coisas. É importante que você veja tudo isso para que você possa entender e assim possa tirar uma conclusão disso tudo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você nos acompanhou até aqui, curte aí o vídeo para nos ajudar, compartilha com outras pessoas para que elas possam entender isso também, conhecer também sobre essa verdade. Se inscreve no canal para você ajudar o canal a crescer e assim o próprio YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas e assim mais pessoas vão conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.